Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz de Cristo a todos, espero que vocês estejam bem. Até pouco tempo atrás, não era costume do povo brasileiro discutir a respeito de política tão intensamente como nós temos visto nesses últimos anos, não é verdade? Mas agora a população em geral não só discute a respeito de política, como também se informa a respeito dos políticos, como nunca antes. Hoje é provável que o povo saiba mais da vida dos políticos, seus nomes e quem está envolvido em corrupção, do que dos 11 jogadores da seleção brasileira de futebol. Que engraçado, né? Em qualquer lugar que você vai, podemos ver as pessoas falando a respeito de política, citando o nome de deputados, senadores, governadores e até dos ministros de Estado e da Suprema Corte. Que incrível isso! Isso não costumava acontecer até então. Os tempos mudaram e o povo também. Mas quando se trata de envolver a questão religiosa nessa mistura política, até que ponto isso é bom? Ou não deveríamos misturar as duas coisas jamais? Será que política e religião podem caminhar juntas? Deus quer que o seu povo se envolva com política? Esse será o nosso assunto hoje do vídeo de hoje. Mas antes que a gente continue, se ainda você não for inscrito aqui no canal, já aproveita aí, clica no botão de se inscreva no canal, vem estudar a Bíblia aqui com a gente, tenho certeza que você será edificado, tá bom? E não se esqueça de aproveitar, já clicar no sininho para que você possa ser notificado pelo YouTube dos novos vídeos que nós vamos estar colocando aqui no canal. Tem bastante vídeo que eu vou colocar para vocês, tá bom? Então clica no sininho, não se esqueça aí, deixe os seus comentários, suas opiniões e compartilhe com seus grupos de amigos, para que a palavra de Deus chegue àquelas pessoas que precisam, ok? Mas como estamos falando, a política brasileira desde sempre tem sido motivo de problemas na nação, mas mudou muito nesses últimos anos. Antes parecia que ela era uma área da sociedade que só tinha acesso aos grandes empresários, os nobres de famílias aristocratas e os bandidos de colarinho branco já infiltrados no meio há décadas. Porém agora, vemos todo tipo de pessoas se ingressando no meio político, com pensamentos diferentes e vindo das mais diferentes classes sociais do país. Temos políticos de carreira e que já deveriam estar aposentados há séculos, mas estão aí. Temos novos políticos que mal acabaram de sair das fraldas e já estão querendo assumir posição de liderança no governo. Temos ainda agora também políticos empresários, jornalistas, advogados, juízes, pastores, cantores, gays, traficantes, ladrões e até palhaço no hall de membro da casa tem. Tem de tudo e para todos os gostos. Mas será que melhorou alguma coisa? O ser humano é um ser sociável que não vive sozinho, mas sim em sociedade. A política está inserida na própria natureza humana, pois toda a nossa vida é organizada em torno de grupos. Nos organizamos em ciclos, seja familiar, escolar, social, profissional, esportivo ou associativo. Desempenhamos papéis de filhos, irmãos, pai, mãe, marido, esposa, funcionário, patrão e por aí vai. E para que tudo isso funcione de forma harmônica, criamos regras, claro. Sejam elas regras morais, éticas ou jurídicas. E com isso sempre elegemos líderes em cada área, seja ele representante de classe, líder de grupo, síndico de prédio, presidente da associação de bairro ou presidente do sindicato. Isso é chamado de política, que nada mais e nada menos é a arte de liderar, direcionar, guiar, influenciar, organizar ou administrar a favor de outros e do coletivo. O poder político é o poder do homem sobre o homem a favor de todos. Em todos os grupos de todos os tempos se elegem líderes. Os líderes dominam de diferentes maneiras, pela força, através de conquistadores, guerras, invasões ou aliança entre povos. Pela sabedoria, quer ela seja tribal ou patriarcal, pela descendência como reis e príncipes, e pela escolha do voto, no nosso caso, democracia ou representatividade. Dentro do contexto da democracia, há duas formas de avaliar o papel do grupo político. De um lado, o papel social formado por voluntários com afinidades ideológicas. Do outro, o papel legal, onde o grupo político se chega ao poder político seguindo regras estabelecidas pela Constituição e leis específicas do país. Diríamos que esse é um resumo do papel político na atualidade.
Quando olhamos para os políticos do nosso país, tanto os antigos como os novos, vemos que a maioria deles fazem política e tomam decisões políticas não baseadas nas regras políticas do senso comum, do que seria melhor para a população e país, mas sim em seus valores, crenças e interesses pessoais. Observe que há muitos políticos, independente do partido que esteja, que está travando uma guerra pessoal e ideológica do grupo que representa, baseada simplesmente em seus próprios interesses, ou em suas crenças, ou em seus padrões de valores. E essa guerra está acirrada a tal ponto que é nítido que por detrás, nos bastidores, existe algo espiritual acontecendo no meio de tudo isso. Não é simplesmente política por política. Há um plano orquestrado e muito bem montado por entidades espirituais que estão regendo essa disputa, onde os políticos são meros membros do enredo dessa trama, cujo diretor desse filme macabro não está visível aos olhos humanos. Já observou que aqueles que lutam para satisfazer seus desejos, ambições e interesses pessoais ou de amigos não encontram resistência nenhuma? Nem por parte da mídia e nem por parte do sistema, e nem sequer por parte, às vezes, da própria justiça. Mas aqueles que querem fazer política para o bem comum de todos sofrem ataques constantes, perseguição, censura e muita resistência de todos os lados. Isso é mais uma evidência que a guerra política não está sendo travada apenas no mundo natural, mas também no espiritual. No nível humano, há um emparelhamento total das instituições e do país, que eles se sentem à vontade para fazer o que querem de errado, às vistas de todo mundo, e nem sequer se preocupam. Porém, no nível espiritual, a resistência é muito grande, uma verdadeira batalha. Sempre foi assim, e ninguém fazia nada, até o dia que Deus resolveu permitir que um homem que crer e teme a eles assumisse a presidência. Foi só o presidente atual assumir o poder do país que o mundo parece que virou de cabeça para baixo no Brasil. Não é de se estranhar que tudo isso tenha acontecido com a chegada do atual presidente, visto que ele introduziu juntamente com a sua chegada a questão que sempre tentaram deixar de fora do debate político, que é o tema religioso e de fé. Isso fez um reboliço na esfera espiritual da nação. Na narrativa usada antes e inculcada na cabeça do povo, sempre foi o de deixar de fora da política questões religiosas ou de cunho religioso. A partir do momento que ele começou a concorrer pela presidência usando as frases Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, conhecereis a verdade vos libertará, parece que a partir daí virou uma chave espiritual invisível na política brasileira, porque conectou o natural com o espiritual e aí o mundo político da nação começou a mudar, não parece? Essas frases quebraram um paradigma que a política e religião não se misturam, sendo que, na verdade, elas sempre caminharam juntas, só que não se falavam sobre isso. Será que só agora essas duas temáticas começaram a ser discutidas e vivenciadas no mundo? Claro que não. Se você olhar a história da humanidade e principalmente do povo de Deus, a política sempre foi regida em alinhamento com os princípios religiosos de quem a liderava. Por exemplo, Nimrod, no tempo antigo, o primeiro líder político pós-dilúvio que liderou uma cidade, acreditava ser uma divindade, ao ponto de querer fazer uma torre que chegasse ao céu para exaltar o nome do seu governo. Moisés, como primeiro líder do povo de Deus, conduzia a nação debaixo de um regime político teocrático, onde Deus era quem fazia as leis e julgava o povo. Entre Moisés e o primeiro rei de Israel, que era Saul, teve um período de mais ou menos 500 anos, onde a liderança política do povo continuava a ser teocrática, por meio dos juízes que Deus levantava. Só deixou de ser teocrática quando o povo pediu um rei para si, no caso lá na época o rei Saul, lembra? O primeiro rei, esse Saul aí, foi constituído por um profeta chamado Samuel e era orientado por esse profeta. Davi, o rei seguinte, reinou e guiou o povo baseado nos princípios religiosos e de temor a Deus. Os demais reis que vieram depois de Davi
Aos que seguiram os princípios religiosos da lei de Deus, prosperaram e cresceram. Mas já os que não seguiram e se recusaram a observar isso, foram destruídos e minguaram seus reinados. Não tem como você separar um líder político, seja ele bom ou ruim, das suas crenças e valores, sejam essas crenças morais ou espirituais. Se você olhar a história humana, os líderes das nações matavam para satisfazer suas crenças em suas divindades. Sacrificavam crianças por essas divindades, tinham sacerdotisas cultuais para agradar às divindades, matavam até seus próprios filhos, queimando-os no fogo ou degolando-os para satisfazer suas crenças errôneas nessas divindades, que de divino não tinha nada. Eram apenas ídolos que seus artesãos construíam, feitos de barro, prata, cobre, ouro, mas que por causa da crença da liderança da nação nelas, essas divindades eram cultuadas e reverenciadas no meio do sistema político vigente de então. Além dessa crença de líderes políticos na história das nações, vemos também que muitos reis, imperadores, governos e lideranças em geral dos povos, no decorrer da história humana, tinham um líder espiritual ao seu lado, das mais variadas categorias, o aconselhando e o influenciando, que é o pior, no governo e nas decisões que eram tomadas. De igual modo, não foi diferente com o povo de Deus, pois em toda a história do povo de Deus, você vai ver religião e política caminhando juntas, e um líder espiritual aconselhando este governante. Nos tempos modernos de hoje, isso não era tão exposto no debate político de então, até o presidente atual assumir a presidência. Hoje nós temos um presidente que crê em Deus, teme a Ele e confessa isso publicamente sem nenhum constrangimento. Isso incomoda demais o reino das trevas e principalmente o mundo espiritual do maligno, pois eles sabem que a nação que tem um líder assim naturalmente tem a tendência de prosperar e crescer, porque está escrito: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está registrado lá no Salmo 33, versículo 12. Agora, quanto mais o tema religioso venha para o âmbito da política, maior será a possibilidade de os agentes políticos temerem a Deus e seguirem seus mandamentos, e maiores serão as chances da nação e o seu povo prosperarem e crescer, gerando assim então uma melhor vida para todos. Tivemos bons exemplos de políticos tementes a Deus e fiéis a eles na história da humanidade no passado, que pode até servir como modelo de política a se imitar nos dias de hoje. Veja, por exemplo, o caso de José do Egito. Era um jovem temente a Deus que, mesmo em meio a todas as coisas contrárias a ele, se tornou o governador do Egito, guiando o povo pagão daquela época no temor a Deus, trazendo para o povo grande fartura e prosperidade, enquanto que as demais nações padeciam miséria e fome. Olha o rei Davi. Tinha tudo para se corromper com o poder, com a fama e dinheiro, mas se manteve como um homem segundo o coração de Deus, sendo temente e obediente a ele, ficando assim para a história. E o que falar de Daniel e seus amigos? No meio de um império tão sanguinário como era o de Babilônia, esses jovens foram levados como escravos para o império, mas lá se destacaram por seu caráter, conhecimento e sabedoria de Deus, e assumiram então posições de ministros do rei. E isso em meio a tanta corrupção babilônica da época. Não se contaminaram, mantiveram-se fiéis a Deus. Coisa linda isso. E muitos outros exemplos nós poderíamos citar aqui, como bons exemplos de políticos tementes a Deus que passaram pela história e fizeram a diferença. E é extremamente importante que haja políticos tementes a Deus no comando da nação. Porque está escrito, lá em Provérbios 29, 2 e versículo 4, vai dizer assim: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O rei pela justiça estabelece a terra, mas o que exige presentes a transtorna. Olha o que diz Provérbios 28, versículo 16. O príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias.
Está escrito na palavra de Deus essas coisas. Sabemos que isso não será fácil, porque por detrás da política existe um agente invisível, que é o político mais experiente do planeta, e que tem planos macabros para todas as nações da Terra. Ele não vai querer deixar os princípios de Deus serem colocados no meio das políticas das nações, pois sabe ele que assim seu império então ruirá. Mas sobre esse agente político nós iremos falar dele em um outro vídeo, porque ele faz parte da política desde a fundação do mundo e muitas pessoas são seus ministros, são membros do seu partido e nem sequer têm ideia disso. Você quer saber um pouquinho mais sobre isso e sobre quem seria ele? Então assista os outros vídeos que eu deixei para vocês aí no canal, tá bom? E você vai descobrir verdades que você não sabe, talvez, e que talvez você nunca ouviu falar. Mas me conte aí nos comentários, qual seria a sua opinião sobre esse assunto de política e religião? Você acha que elas podem andar junto? Você acha que elas caminham junto? Você acha que funciona? Você acha que homens de Deus e mulheres de Deus devem se envolver com política? Me conte aí nos comentários, quero saber a sua opinião, tá bom? E não se esqueça, se inscreva aí no canal, se acaso você não for inscrito no canal aqui ainda, clique nesse botãozinho de se inscrever, se inscreve aí. Também clica no sininho para que você possa ser notificado dos próximos vídeos que estaremos colocando aqui no canal também, tá bom? E não esqueça, meu irmão, de compartilhar esses vídeos com as pessoas, com seus amigos, para que essas verdades da palavra de Deus cheguem a outros corações e assim tenham os entendimentos iluminados pelo Senhor, tá bom? Deixa Deus te usar nesse sentido e a gente se vê então no próximo vídeo, se Deus quiser. Deus te abençoe.